Teve um momento da minha vida que eu precisei focar para conseguir crescer, para conseguir destravar. Teve um momento da minha vida que eu precisei queimar as minhas carroças para eu não ficar travado, para eu não ficar estagnado. Eu precisei me demitir, eu precisei sair do meu emprego, largar o meu conforto, deixar o medo de lado, para que só assim eu conseguisse crescer, para que só assim eu conseguisse avançar. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre isso. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa queimar as nossas carroças, né? O que são as nossas carroças? As nossas carroças, elas são o medo, elas são o conforto muitas vezes, certo? Elas são a falta de tempo, né? A desculpa que a gente arruma para a falta de tempo. E eu vou contar um pouco da minha história e o que eu fiz para conseguir deixar isso e conseguir avançar, conseguir destravar, conseguir crescer, conseguir ir para frente, conseguir sair de uma profissão e ir para outra. Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe, eu acabei de chegar, né? Fiz 10 km agora, tá bom? E eu tive esse insight, eu tive essa ideia, eu quero bater esse papo com vocês, conversar com vocês sobre isso e contar um pouco da minha experiência. Então bora bater esse papo enquanto eu desenvolvo um projeto aqui. E assim, você precisa queimar suas carroças para você conseguir evoluir, para você conseguir ir para frente, senão você não vai conseguir evoluir. E o que seria queimar as carroças, né? A gente tem a história na Bíblia de Eliseu. Eliseu, ele foi um profeta que veio depois do profeta Elias. E o que acontece? Elias, ele chega para Eliseu e ele joga a capa dele em Eliseu e fala para Eliseu, vem e me segue. Ou seja, ele estava chamando Eliseu para um novo projeto, ele estava chamando Eliseu para Eliseu ser profeta também. E o que acontece? Eliseu, ele pega e ele fala, beleza, deixa eu só me despedir e falar com os meus pais ali. Ele vai e queima as carroças dele. O que eram as carroças? Eram um material de trabalho dele. Ele deixa tudo para trás e ele vai e segue Elias, né? A gente sabe que na história de Eliseu, para quem não conhece, ele fala para Elias, olha, eu quero ser 2 vezes maior do que você foi, eu quero ser 2 vezes mais cheio de Deus do que você foi, eu quero ter 2 vezes mais unção, eu quero ser 2 vezes melhor do que você. E Elias fala, tá bom, me segue e vem comigo. Eliseu, ele deixa tudo para trás e ele segue, ele deixa uma vida antiga para trás e ele segue a Elias, e assim ele consegue realmente ser maior do que Elias foi. O que eu quero falar com isso? Qual a reflexão que eu quero trazer com isso para o nosso profissional, né, para a nossa carreira criativa e tudo mais? Você precisa deixar as coisas para trás e focar em uma coisa só. Ele focou em uma coisa só, sabe? Ele deixou a vida dele antiga para trás. Ele poderia muito bem continuar trabalhando com o que ele fazia, trabalhando com as carroças dele e tudo mais. E nos tempos vagos ele seguia Elias, ele está ali com Elias e tudo mais, aprendendo e fazendo o que precisava fazer, mas não foi isso que aconteceu. Eliseu, ele queima as carroças, ele deixa tudo para trás, porque se a gente não deixar coisas para trás, se nós não focarmos, a gente não consegue crescer. Há uns anos eu trabalhava CLT e eu não ganhava também, eu tinha acabado de casar, né? Todos os empregos que eu tive eu não ganhava muito bem. E tinha acabado de casar, tinha arrumado um novo emprego e não estava ganhando muito bem. Eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo ali e tudo mais. E assim, dava para pagar algumas contas, né? Graças a Deus eu não pagava aluguel na época, mas ainda assim não dava para evoluir, não dava para crescer, não dava para avançar. E o que foi preciso para que eu crescesse? O que foi preciso para que eu avançasse? Eu precisei focar em uma coisa só. Eu comecei a trabalhar com design ali enquanto eu trabalhava na empresa, enquanto eu fazia os projetos na empresa. E até aí não tinha problema nenhum, né? O design, ele começou como se fosse um hobby ali, algo que a gente faz, sabe? Uma renda extra, certo? O design, ele começou como se fosse uma renda extra, só que o que aconteceu? Chegou um tempo que eu comecei a ganhar praticamente a mesma coisa que eu ganhava na empresa, trabalhando de noite com design, né? Então eu chegava no trabalho e começava a desenvolver projetos e tudo mais, e comecei a ganhar praticamente a mesma coisa. E aí que me veio na cabeça, né? Me veio o insight, opa, eu preciso focar nisso daqui, né? Eu sou cristão, tá? Então eu fui orar e fui pedir para Deus, né? Pedir para Deus direção e tudo mais. Eu não faço nada sem ter a direção do Senhor. E eu creio que até eu ter chegado, né? Eu ter chegado até aqui foi direção do Senhor, foi o Senhor me guiando, me abençoando, tá bom? Mas ainda assim, eu fui orar e fui pedir direção, falar, ó Deus, eu quero sair do emprego e tudo mais, né? Me direciona, me dá coragem, me mostra o momento certo.
E nessa oração, e pedindo e tudo mais, e trabalhando de noite com design, trabalhando de dia na empresa, se passou um ano, certo? Eu comecei a ficar agoniado e eu fui pedir aconselhamento pastoral, né? Falei com o meu pastor e falei com ele, falei, olha, tá acontecendo isso, né? Eu quero sair e tudo mais, mas, poxa, eu tô esperando aí uma resposta de Deus, uma confirmação, algo do tipo, né? Tô esperando, talvez você esteja esperando um sinal do universo, algo do tipo, para você começar. E eu tava esperando alguma coisa, só que nunca vinha. E aí a gente orou, tirou uma palavra, recebeu conselho e tudo mais, e a palavra que saiu foi que Deus falou assim, olha, se você for, meu filho, cinge os seus lombos, né? Ou seja, se prepara e vai, né? Escolhe e vai. Se o que você escolher, eu tô com você. E ali Deus estava falando para mim, é só você escolher, sabe? Não dá para você ficar nas duas coisas, você precisa escolher, escolhe e vai. Escolhe e vai fazer uma coisa, escolhe e vai atrás daquilo que você quer. Se eu escolhesse ficar na empresa, Deus ia me abençoar ali, eu ia crescer ali, eu ia conseguir crescer e focar ali. Se eu escolhesse sair, eu ia também crescer e focar no que eu escolhesse. E a minha escolha foi sair, sabe? Eu falei com o pastor ali, a gente teve essa conversa no domingo e na segunda-feira eu já cheguei na empresa e pedi demissão. Minha esposa já estava ciente e tudo mais. Cheguei na segunda-feira, pedi demissão. Na terça-feira eu fui mandado embora, deixei o dinheiro de rescisão para trás, né, FGTS e tudo mais. Isso ficou para trás. Eu fui mandado embora ali e eu comecei, né, cheguei em casa e comecei a seguir com os projetos que eu já estava desenvolvendo. E passado um tempo só melhorou, né? Então eu foquei na área que eu queria, foquei naquilo que eu queria e eu comecei a crescer, eu comecei a avançar, eu comecei a ir para frente. Então, ter tomado essa decisão, ter escolhido focar em uma coisa só me ajudou muito, me ajudou demais. Eu precisei focar em uma coisa só. Então, assim, precisa focar, precisa ter foco. Não dá para ter um plano B, pelo menos não até certo momento da sua vida, tá? Diversificar seus investimentos, diversificar o seu tempo naquilo que você quer crescer, depende de que momento da sua vida você tá. Se você tá em começo de carreira e tudo mais, esse não é um momento de jeito nenhum. Bom, você precisa ter foco, tratar aquilo que você quer fazer não como um hobby, mas tratar como um trabalho mesmo. Eu precisei sair da empresa, eu precisei me demitir. Quando eu comecei a tratar realmente como um trabalho, como um projeto, focar o meu tempo 100% naquilo ali, deu certo. Eu arrisquei muita coisa, eu deixei, né, como eu falei, fundo de garantia, FGTS para trás e tudo mais. Eu precisei focar naquilo ali. Então eu precisei queimar essa carroça, que era a estabilidade, tá? A estabilidade, ela prende muito a gente. Flávio Augusto, ele fala, né, que não existe estabilidade, e eu acredito muito nisso. Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo, não tem como você estar estável, né? Você pode ter momentos de estabilidade, é uma coisa. Agora, 100% estável, isso não existe. Ou você está subindo, né, ou você está caindo, você está crescendo, ou você está em declínio. E em declínio não dá pra gente ficar, né? Em declínio a gente não avança, em declínio a gente não vai pra frente. Outra carroça também que eu precisei queimar foi a do medo, porque o medo ele bate, a gente pensa assim, poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente pensa isso passa na cabeça, isso passou na minha cabeça. Sabe, eu não sou um super-homem, todo mundo que fez isso, né, cresceu, evoluiu, porque muitas pessoas, você pode ver, muitas pessoas que cresceram em suas áreas e tudo mais, elas fizeram isso uma hora, em um momento da vida delas, elas precisaram ter um foco, elas precisaram eliminar o plano B, elas precisaram queimar a carroça, tirar a estabilidade no momento para elas crescerem, né? Elas passaram pelo medo, a gente tem medo sim, mas o medo ele precisa ser enfrentado e ele faz parte do processo. Um outro ponto também que eu gosto sempre de levantar quando eu toco nesse assunto é que tempo ele é dinheiro, né? E por que eu falo isso? Eu conheço muitas pessoas que têm um potencial gigantesco, sabe? Um potencial gigantesco em N áreas, né? Conseguem crescer, conseguem evoluir, mas elas estão trabalhando porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se sustentar, isso é um fato, tá bom? Não tem para onde correr, mas elas ficam presas a, por exemplo, um fundo de garantia, um FGTS ou algo do tipo, eu vou sair, Felipe, deixar os meus direitos e tal. Poxa, sai e deixa, foi o que eu fiz. Direitos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, é preciso, sabe? Precisa. Eu deixei uma bolada para trás quando eu saí da empresa. Eu sabia que se eu fosse pedir para eles, olha,
consegue me demitir? Eu pedi isso, eu falei isso na segunda-feira, quando eu fui conversar, né, com o meu chefe e tudo mais. Eu falei, olha, eu tô querendo sair e tal, você consegue me demitir? Ele foi bem sincero para mim, ele falou, olha, Felipe, sabe que eu gosto muito de você e tudo mais, não tenho o que reclamar de você, e assim, eu não consigo demitir você agora, tá? A empresa não vai mandar você embora se você pedir. Se você quiser sair, você vai ter que sair por conta própria. Eu falei, então beleza, eu quero sair por conta própria. Na terça-feira eu saí, né? Deixei uma boa grana para trás, saí só com o salário, né, ali do mês. Ainda assim foi descontado algumas coisas e beleza, estava tudo bem. Eu não fiquei chorando por aquele dinheiro, sabe? Eu não fiquei triste por aquele dinheiro, implorando por aquele dinheiro. Por que eu não fiquei chorando por aquele dinheiro? Porque o tempo que eu estava gastando ali, eu conseguia mais do que aquele dinheiro ali. Eu conseguia mais lucro ali. Então eu não chorei por aquele dinheiro. Eu deixei aquilo para trás, sabe? Eu não fiquei preso a isso. Às vezes você pede para a empresa te demitir e ela vai levar 10 meses, 1 ano, 2 anos. E o tempo que você está gastando ali, você poderia já ter crescido muito mais em outra parte, já ter crescido muito mais em outra área. Então, precisa deixar isso para trás. Essa carroça ela precisa ser queimada, ela não pode ficar ali atrapalhando você. Você precisa queimar essa carroça, a carroça da garantia, vamos chamar ela assim. Eu poderia sair e pegar uma garantia, eu poderia esperar para isso. Beleza, às vezes a gente espera por esse tipo de garantia, eu não estou só me referindo a esse tipo de situação, tem outras situações que nos trazem garantia também. Mas pensa comigo, perca de tempo é perca de dinheiro, sabe? E não é só perca de dinheiro. Tempo perdido mata os nossos sonhos, mata os nossos objetivos, desanima a gente. E aí sim você sai daquele momento de garantia com uma mão nas costas, né? Com as mãos amarradas, uma na frente e outra atrás. Porque você perdeu o seu tempo, você perdeu as oportunidades que você tinha e você não consegue mais, não tem mais aquele ânimo para ir para frente, não tem mais aquele ânimo para avançar como você teria há um tempo atrás. Então deixa a garantia de lado, beleza? Deixa a garantia de lado, é necessário muitas vezes, mas quando a gente precisa arriscar, a gente precisa arriscar. É o que falam, né? Estamos competindo. Então, se você precisa tomar uma decisão, tome essa decisão, queime as suas carroças e avance com isso, vá para frente. Eu tenho certeza que você vai conseguir avançar, que você vai conseguir dar certo. Imagina uma pessoa que ela pega e ela eu começo a estudar TI. Pronto, foi o que eu fiz, foi a minha história. Eu comecei estudando tecnologia da informação, programação e tudo mais. Estudei ali, fiz um curso de 1 ano e meio, beleza. Eu foquei nessa área? Não, eu não foquei nessa área, eu não me dei bem com essa área. Só que eu ainda tinha tempo, eu estava novo ainda, né? Eu tinha tempo, então eu tive oportunidade para procurar outra área, para procurar uma área melhor. Né? Uma área que eu gostasse mais, uma área que eu me encaixasse mais. E ali eu achei o design, e aí eu comecei a focar no design. Só que agora, passados 4 anos e pouco, quase 5 anos ali, eu pego e falo, eu não quero mais o design. Eu vou agora querer ser piloto de Fórmula 1, por exemplo. Né? E eu começo a me preparar física e mentalmente para isso. Certo? E aí passam-se mais uns 5 anos, 5, 6 anos, eu consigo a preparação que eu preciso para isso, só que eu pego isso também e deixo de lado e falo, acho que agora eu quero ser desenvolvedor web. Entende? Eu não estou tendo foco em nada, nenhuma dessas coisas, e por eu não ter foco em nenhuma dessas coisas, nenhuma vai dar certo, sabe? Eu gastei 1 ano e meio estudando para ser desenvolvedor. Depois eu gastei quase 5 anos ali como design, depois mais 5, 6 anos estudando para ser piloto de Fórmula 1, depois eu volto para ser desenvolvedor. Nisso o tempo passou, o tempo ele não espera, entende? E ali eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, eu perdi oportunidades e eu não avancei direito em nenhuma dessas coisas, tá? Então precisa ter foco também nesse tipo de coisa, você precisa manter o foco também nesse tipo de coisa. Poxa, o que você quer seguir? Qual o caminho que você quer seguir? Decida isso. A gente tem tempo para decidir isso, geralmente até os nossos 20 anos. Depende de como você cresceu na sua família. Eu não estou falando de pessoas que tiveram muito poucas oportunidades, né? Existem exceções à regra e tudo mais. Mas ainda assim você precisa
decidir o que você quer da sua vida até os seus 20 anos. E as pessoas falam por aí, você não precisa decidir o que você quer da sua vida até os seus 20, 30 anos. Não, isso é mentira, você precisa tomar uma decisão, sim. Eu não estou falando que você vai ser aquilo pro resto da vida, tá bom? Mas você precisa ter uma decisão de que, poxa, eu pelo menos vou focar nisso daqui agora até eu descobrir o que eu realmente quero, o que realmente vai me deixar feliz, a profissão, a área e tudo mais. Então, por enquanto eu realmente vou focar nisso daqui, sabe? Essa geração mais nova, né, a minha e as mais novas, precisam entender que a gente precisa focar naquilo que dá dinheiro também. A gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos sem dinheiro, entende? Então, você precisa focar em alguma coisa. Eu sei que muitas vezes não é aquilo que a gente ama, não é aquilo que a gente gosta, sabe? Eu nem sempre trabalho com aquilo que eu amo, eu nem sempre trabalho só com aquilo que eu gosto, apesar eu gosto muito da área que eu trabalho, tá? Eu amo trabalhar com design e tudo mais, mas nem sempre é um mar de rosas, nem sempre é aquilo que... Nem sempre os projetos são aqueles tipos de projetos que eu falo, nossa, esse é um projeto vistoso, é um projeto bonito e tudo mais, é algo que vai valorizar o meu portfólio, é algo que vai valorizar o meu portfólio e tudo mais. Como isso daqui, por exemplo, isso daqui não valoriza o meu portfólio, mas paga as contas, sabe? Traz dinheiro, me dá dinheiro para eu conseguir investir, e com esse dinheiro eu consigo tempo, eu consigo liberdade, eu consigo investir melhor naquilo que eu realmente quero, naquilo que eu realmente quero focar. Entende? Então a gente precisa também pensar na questão monetária, na questão financeira. A gente vive num mundo que precisa de dinheiro, tá bom? Então precisa ter foco, decidir qual caminho você quer seguir. Fazendo isso, agora sim é o momento de você mudar um pouco a rota, né? Ir mais para aquilo que você gosta, que você ama, que você quer e tudo mais. E muitas vezes a mudança de rota que você precisa na sua vida, que você precisa na sua carreira, tá atrelado muitas vezes ao que você já sabe fazer. Entende? Eu sou designer, por exemplo. Eu poderia muito bem mudar minha rota totalmente para a criação de conteúdo. Eu poderia muito bem focar totalmente em design de UI, por exemplo. Eu poderia muito bem focar em ensinar, focar em lecionar, sabe? Áreas correlacionadas. Nem sempre está relacionado, tá bom? Mas pensa um pouco nisso também, né? Não precisa, poxa, só ir 100% para algo totalmente diferente que vai levar muito tempo também para você conseguir se desenvolver lá dentro. Porque o tempo ele passa, o dinheiro ele acaba, até o dinheiro de garantia que a gente tem, a gente junto e tudo mais, isso passa, isso acaba. Então precisa ter um pouco de estratégia aí, tá? Não viva como se você fosse morrer amanhã, tá? Você não vai morrer amanhã. As dívidas vão ficar, as contas vão ficar, o desespero ele vai ficar, a sensação de que nada vai para frente, ela vai permanecer, ela vai ficar. Tomando as decisões certas, tomando as decisões de forma estratégica, a gente consegue minimizar isso, beleza? Felipe, todas as decisões da sua vida que você tomou foram assim. Não são, tá bom? Não são de maneira nenhuma, mas a gente começa a focar em algumas coisas e ter um pouco de lucidez no caminho que nós vamos seguir, que a gente quer seguir, que a gente quer trilhar. Eu tenho um pouco de lucidez no caminho que eu quero trilhar e eu sei para onde que eu quero ir, aonde eu quero chegar, tá bom? O processo inteiro, o caminho inteiro naquilo dali, eu não sei, tá? Eu não sei, não faço ideia, eu tenho certeza que muita coisa diferente ainda vai acontecer no meio do caminho, tá? Muita coisa inesperada ainda vai acontecer no meio do caminho, isso daí eu tenho total certeza, mas eu tenho um foco, tenha um foco na sua vida, tá bom? Queime as suas carroças e foque em uma coisa. Foque em alguma coisa. Para você se dar bem na profissão que você quer, você precisa focar nela, tá? Foque os seus estudos nisso, cresça nisso, avance nisso, tá? Se você está trabalhando num emprego que você não gosta, por exemplo, para que você vai estudar para crescer naquilo, então? Entende? Você vai gastar tempo, 1, 2 anos, 3 anos numa faculdade que vai fazer você crescer naquilo dali, ver o que você precisa queimar, ver o que você precisa deixar para trás, sabe? É segurança, é estabilidade, segurança de família, muitas vezes é medo. Deixa isso para trás e começa a focar naquilo que você realmente quer, naquilo que realmente vai ser bom para você, beleza? Então é isso, eu vou finalizar isso daqui, vou finalizar esse vídeo também. Se inscreve no canal, clica no botão de se inscrever, me ajuda muito
tá? Esse tipo de conversa, ter esse tipo de conversa é muito legal, eu gosto muito, e você se inscrever aí é um baita do impulsionamento para eu continuar fazendo mais, ok? E comenta aí o que você acha que está travando você, tá bom? Comenta aí, fala para mim que eu vou responder você e vou aconselhar você na medida do possível, beleza? É isso, tamo junto, Deus abençoe e valeu!